Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta, desta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Juvenis. Amém? Hoje nós estaremos tratando da lição de número 12. Esta lição será ministrada no dia 23 de março de 2025 e traz por tema a vida após o cativeiro, quer dizer, depois dos 70 anos de aprisionamento, de desterramento para a Babilônia. Tá bem? Então nós vamos falar sobre isso. O texto áureo está no livro de Neemias, o capítulo de número 1, o versículo de número 3, que está escrito: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Então este é o texto que vai nortear a nossa lição. Os objetivos da lição são sempre os três: falar sobre o contexto do retorno dos cativos, discutir sobre os desafios para a reconstrução de Jerusalém e refletir sobre a atuação dos profetas na construção da cidade e do templo. Como sempre fazemos, nós destacamos alguns pontos, alguns parágrafos interessantes e tentamos, numa análise bastante simples, compreendermos o que a lição quer nos ensinar. Então, hoje, nós vamos analisar esta questão, quer dizer, a vida, tanto dos que foram levados quanto que ficaram após o cativeiro, a libertação, e eles poderem voltar para a terra de Israel. Qual era o contexto, tanto dos que estavam quanto dos que ficaram, as partes mais interessantes, o que Deus usou, para que, ou quem Deus usou na realidade, para a reconstrução, e nós vamos ver muito essa questão da atuação dos profetas, dos líderes, daqueles que tinham por objetivo, por função, por ministério, vamos dizer assim, animar o povo, porque a situação, quando eles retornam, não é, como eu disse na lição dos jovens também, não era nem de perto aquilo que eles esperavam, ou o que eles pensavam, era bem pior a situação. E, obviamente, quando você volta, o objetivo aqui de número 2, discutir os desafios, quer dizer, todo retorno ele tem desafios, tem por causa como se diz, do pensamento, daquilo que nós esperávamos encontrar. E quando a situação está um pouco pior, ou muito pior do que nós esperávamos, esses desafios, eles aumentam. E muitas vezes eles nos parecem até intransponíveis. Porém, a atuação dos profetas na reconstrução, nós vamos notar, não somente também, aqui a lição, obviamente, ela vai tratar especificamente da função dos profetas, mas nós vamos ver aí dois grandes líderes, foi citado o livro de Neemias, foi também, nós vamos ver os períodos em que os profetas, Neemias, Esdras, Zorobabel, homens que Deus levantou para atuarem positivamente na questão, não numa questão motivacional, sentimental, mas mover o povo a acreditar, quer dizer, mexer com a fé do povo, e não apenas com sentimentos ou com o sentimentalismo do povo, sentimentalismo patriótico, religioso, seja ele qual for, mas sim instruir o povo a crer em Deus, e isto é motivar a fé, Me lembro agora daquele pai que dizia: aumenta-nos a fé, me ajuda na minha incredulidade, ou aumenta a minha fé, dependendo da versão que nós lemos. Nós vamos ver que aquele homem pede para que a sua confiança, a sua fé, a credibilidade em Deus, ela seja aumentada. Então, o que nós vemos nesta lição não é um mero mover de sentimentos, não, mas um mover de fé, E muitas vezes nós precisamos, após determinados períodos de adversidades, dificuldades, de problemas, nós precisamos desta motivação,
naquela motivação coaching, como nós vemos nos dias de hoje, mas motivação de homens que realmente vivem, ouvem a palavra de Deus, ouvem a voz de Deus e transmitem. Quando eu digo homens, obviamente eu estou generalizando, tanto homens quanto mulheres, às vezes as jovens, o Senhor usa para aumentar, para estruturar, para animar a nossa fé. E nós vamos ver que esta aqui, a lição ela vai nos levar por este caminho. Veja, a vida após o cativeiro, né? Não foi 7 dias, 7 meses, 7 anos, foram 70 anos. Como eu disse na lição dos jovens, estavam vindo, alguns estavam conhecendo pela primeira vez a sua terra, né? A terra dos seus ancestrais, vamos assim dizer. Para alguns era surpresa, quer dizer, em chegar ali e olhar e dizer assim, puxa, mas o meu pai falava tanta coisa de como era, e agora a gente chega aqui e o que encontramos? Escombros. Nós lemos aqui no texto áureo, vamos chamar de texto áureo, que a província estava em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, suas portas queimadas a fogo, né? E os que não foram levados estavam a viver em grande miséria. Veja a situação. Quer dizer, não é uma situação muito favorável para aqueles que cresceram, né? Cresceram. Veja, se a pessoa nasceu no primeiro ano de cativeiro, ele está chegando com 70 e está vivo, ele vai estar chegando com 70, outros com mais de 70, alguns, obviamente, com menos, nasceram na metade, alguns nasceram já no final. Vamos pensar assim, mas muitos agora se deparam com uma situação totalmente adversa, contrária daquilo que eles cresceram ouvindo de seus pais, de seus avós, quer dizer, as histórias que eles eram trazidas. Porém, esta vida não poderia ser uma vida desesperadora. Tá? A situação, sim, o contexto, sim, mas o espírito do povo, não. Nós temos que entender que as situações, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, ela não está baseada em circunstâncias. A nossa fé está baseada em Deus. Quando nós cremos em Deus, nós sabemos que podemos confiar que, independente das circunstâncias, das situações, o Senhor nosso Deus ainda é soberano, continua onipotente, e então nós vamos ver o contexto, né, que agora se apresenta diante deles é um contexto de desafios que pareciam ser enormes, né? Nós vamos ver problemas, situações em que em um determinado tempo para-se a reconstrução, 15 anos sem desenvolver o trabalho para que o Senhor Deus os havia designado. Alguns se aproveitaram da situação, como nós vimos em outras lições. Se você puder olhar em outras lições, você vai acompanhar também a situação, você vai ter um contexto maior histórico do que nós estamos falando, né? Na lição passada, nós falamos que alguns até pegaram o material que era destinado ao templo e reconstruíram suas próprias casas. Quer dizer, e o Senhor Deus os mostrou que aquilo o desagradara, né? Através de Ageu, nós temos os profetas contemporâneos, né? Se eu não me engano, Malaquias, Zacarias, são os profetas agora pós-exílio. Então, os desafios, todo desafio vai exigir não somente do povo, mas também uma liderança, aqueles que estão, vamos dizer assim, aqueles que são referências, né? No caso aqui nós temos a atuação dos profetas, tá? Então, precisamos de pessoas animadas, né? Animosas. Veja, a palavra animoso você pode usá-la em dois contextos, né? Tanto a pessoa animosa que anima e a pessoa animosa que briga, de pouco ânimo, né? Então nós precisamos entender o contexto. Aqui então vamos usar pessoas animadas, não animadoras de auditório, não, pessoas que realmente nos elevem a uma fé mais objetiva, uma fé mais vamos dizer assim, uma fé não passiva, tá? Como diz, esperei com paciência. Este esperar não é preguiça, esse esperar não é desânimo, esperar não é ficar deitado, pelo contrário, é trabalhar confiando, né? Esperando que o Senhor vai realizar grandes coisas. E os profetas, eles têm uma atuação muito poderosa nesse contexto, porque a partir do momento em que eles começam a expressar
a palavra de Deus, as visões, as palavras de Deus. Nós temos na Betel, Conectar Mais Jovens, da editora Betel, nós falamos sobre isso. A partir deste momento, a reconstrução através do profeta, no tempo do profeta Zacarias, estamos falando sobre os profetas menores, nós vamos ver que o povo, agora os cativos que retornam, eles se dispõem a trabalhar na reconstrução, apesar da situação aparentemente desesperadora. Quer dizer, as palavras daqueles profetas, ou daquele profeta que nós estudamos na lição, essa última lição, que vai ao ar no sábado, junto com esta, nós temos um contexto mais amplo, quer dizer, eles se animam a trabalhar. Então nós vamos falar sobre isso também nesta lição. Quer dizer, a vida após o cativeiro, após 70 anos de cativeiro. Quer dizer, não é uma coisa muito fácil de se enfrentar, e quantas vezes nós passamos por isso, como eu já disse. Nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar buscando sempre na presença do Senhor, buscando sempre em Deus aquilo que nós precisamos. Amém? Essa é a introdução que nós sempre fazemos. Quando nós olhamos para a lição, nós temos aqui o primeiro tópico, intitulado o período pós-exílio. Quer dizer, depois do exílio. Tá? Depois. Então, exílio era o cativeiro em que eles viveram todo este período. Então, após a destruição do Reino do Norte pela Síria, nós vamos recordando em 722 a.C. Então, nós vamos ver o contexto samaritano. Por que contexto samaritano? Vamos nos lembrar que quando eles viveram esta assolação, esta desolação, eram dois reinos. Israel havia sido dividido em dois reinos. Nós tínhamos o Reino do Norte, cuja capital, depois de construído Samaria, ela passa a ser a capital das 10 cidades que compuseram o Reino do Norte, e o Reino do Sul, 2 tribos, né? E Jerusalém continuava a capital do Reino do Sul. Então, aqui o contexto samaritano, quer dizer, o contexto do Reino do Norte. Tá bem? Eles vão cativos primeiro, porque a Síria os domina, antes da Babilônia se tornar uma potência também militar, ou maior do que a Síria, que se aproveita do desgaste assírio, e também toma a Síria, com isto leva a cativo depois a Judá. Aí chama de Judá porque é o reino do sul, cuja capital é Jerusalém. Tá bom? Então vamos lá. Então o contexto aqui é o seguinte: nós vamos ver samaritanos, né? Nós sempre ouvimos muito dos samaritanos no Novo Testamento, mas muitas vezes nós não nos preocupamos em pensar, em saber por quê, né? Por quê? O que aconteceu para que esta divisão, mesmo estando dentro do mesmo Estado, sempre sendo do mesmo povo, por quê? Por que esta aversão de judeus samaritanos e assim sucessivamente? Por quê? Na primeira leva, os assírios levam somente, quer dizer, na primeira assolação, eles levam só o Reino do Norte. E o reino, quer dizer, Israel, que era chamado o Reino do Norte, não as 12 tribos, mas as 10 tribos que compuseram o Reino do Norte e a capital Samaria, eles são levados cativos e são forçados a conviver com outras nações gentias que também haviam sido aprisionadas, levadas cativos. Tá? E esta mistura, né, com os povos pagãos, o que acontece? Surge aí os samaritanos. Por quê? Dessa mistura, né, o escritor nos diz, desta mistura, desta mescla, que também não passa também de uma vamos dizer assim, de uma estratégia militar para... Nós falamos também nas aulas passadas sobre a identidade de um povo, sobre as características de um povo. Quer dizer, eles foram perdendo algumas características, principalmente aquela que eles mais... não levada ao extremo, como nós vimos na história há algum tempo passado, mas esta pureza também ela existia em Israel. Por quê? O israelita ele não se casava com um povo estranho. Tá? Sempre nós vamos notar no Antigo Testamento que, ao buscar-se uma esposa para o filho ou casamento, nós vamos ver Sansão sendo também aconselhado a não se envolver, mas ele faz isto
duas vezes, né, com nações gentílicas, né, até uma filisteia. Nós vamos ver quando Abraão, Isaac precisa de uma esposa, ele vai enviar o seu servo para buscar no meio da sua parentela e diz: me jure que você não vai me trazer uma esposa para o meu filho diferente do que eu tenho feito. E ele vai orando e o Senhor prepara uma esposa dentro da parentela. Então havia essa concepção de continuidade, não de uma pureza racial, mas de continuidade, de preservação de uma cultura, né? Não beirou um desatino que aconteceu há bem pouco tempo atrás. Então o que nós vemos? Nesta fase de cativeiro, que vai só o Reino do Norte, a Síria tem também por costume esta mistura, e esta mistura vai descaracterizando a nação. E desta mistura nascem os samaritanos, né? Dessa surgem os samaritanos, e quando os judeus do norte são levados cativos, o que acontece? Após o retorno da Babilônia, eles não reconhecem mais como sendo do mesmo povo. Veja, já houve uma terceira divisão. Foram cativos Reino do Norte, Reino do Sul, e agora uma divisão interna, que eles vão chamar de samaritanos, e nós vamos ver isto constantemente no Novo Testamento, muito mais contundente esta história no Novo Testamento, né? Você vai ter a história do Senhor Jesus Cristo sempre mexendo com o brio do judeu, falando do bom samaritano. A maioria dos exemplos, a maioria esmagadora dos exemplos que o Senhor Jesus Cristo traz, ele sempre traz de uma nação estrangeira, né? Por quê? Porque havia aquele conceito de quase que eu uso uma palavra que é usada para este período nefasto que eu estou falando. Mas veja bem, essa ideia de que serem superiores, melhores, por serem judeus, por serem descendentes de Abraão, por isso, por aquilo, e nós vamos ver o Senhor Jesus sempre, né? Você vai ver a mulher que recebe a cura, é uma mulher, uns eram da Síria, outros eram da Babilônia, eram como nós estamos falando, de Samaria. Então nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo sempre trazendo aquele exemplo: haverá mais perdão para tal lugar do que para vocês. Por quê? É justamente para tentar arrefecer esta altivez, este orgulho, né? este egoísmo que muitas vezes nós trazemos. Então esse contexto estava ali. Nós vemos que os israelitas agora são presos, são levados cativos, e dentro deste cativeiro eles vão se misturar, né? Eles vão se misturar com outras nações pagãs, com outros povos pagãos, e daí surgirem os samaritanos. Surgem os samaritanos. Mas até ali tudo bem. Mas no retorno, o que acontece? Não retorna só as 10 tribos, agora retornam mais as outras duas que estavam separadas. E os judeus do Reino do Sul, né, que são as duas tribos, o que eles fazem? Eles não reconhecem mais os samaritanos como sendo do mesmo povo. Então nós vemos um contexto aí totalmente conturbado, difícil, né? Já havia uma divisão, e agora nós temos outra divisão. O não reconhecimento daqueles que se misturaram com outros povos. E isto perdura, né, se não me engano, até os dias de hoje. Há esta cultura, não somente em Israel, mas em vários povos, deste orgulho, deste pensamento de ser superior a outros, melhor do que outros, mais benquisto, mais aceitos na questão religiosa por Deus, porque são descendentes de Abraão. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele sempre ensinou e disse enfaticamente assim: olha, não saiam por aí dizendo que vocês são filhos de Abraão. Se o Senhor quiser, ele suscita filhos para Abraão até dessas pedras, né? E nós entendemos o contexto. E temos que aprender também para que isto não faça parte da nossa constituição religiosa, tá bom? Sermos crentes, existem até, infelizmente, alguns crentes que se acham melhores, superiores, porque eles pertencem a uma determinada denominação
estão debaixo, sob uma determinada placa égide de uma igreja, de uma, sei lá, congregação, de um ajuntamento, de uma assembleia. Então eles estão ali embaixo, debaixo daquela placa, eles se julgam superiores, e até a questão da salvação, eles atrelam a salvação à questão da sua denominação. E isto nós sabemos que está completamente fora de toda a ideia que o Senhor Deus passa a nós, através das Sagradas Escrituras, desde o Gênesis até o Apocalipse, tá bom? Então, pertencer a um povo, um determinado povo, não dá privilégios, não dá condições especiais perante Deus só por pertencer a este povo e estar debaixo de uma determinada placa, de uma determinada denominação, não nos dá também nenhum privilégio, não nos dá também direitos superiores a outros porque pertencemos a esta denominação, de maneira nenhuma. Né? Se a própria Bíblia me ensina que se eu tenho algo de que me orgulhar, eu tenho que me orgulhar porque eu pertenço ao Senhor e congrego em denominação A, B, C, D ou E, ou o que quer que seja. Ou pertenço ao povo A, B, C, mas se há um motivo de alegria, é porque pertencemos ao Senhor. Pertencemos ao Senhor. Então nós vimos aí o contexto samaritano, tá bem? Então, tanto quanto a questão do seu cativeiro e o retorno, agora vem essa pecha sobre eles, e até hoje alguns ainda têm esta separação quanto aos samaritanos lá na terra deles, e nós usamos, com frequência ouvimos estas frases, né? Gentil, bárbaro, samaritano, e uma infinidade de coisas, como se fosse algo pejorativo, como se fosse algo vergonhoso, e não é. Nós sabemos que não é, porque o Senhor Jesus Cristo, ele desenvolveu milagre dentro do seu ministério em Samaria, dentro de Samaria, com uma mulher também em condições que, na visão dos homens, conferia a ela não valores, mas defeitos. E o Senhor Jesus Cristo gastou um tempo até ela entender o que ele estava fazendo, que era salvando sua alma e trazendo a ela alento para a sua vida. E depois ela, com muita alegria, ela vai evangelizar também, tá bem? Este é o contexto, então, dos samaritanos. Porém, não é uma coisa ao acaso, não é uma coisa que acontece por acontecer. Porque no ponto 1.2 nós vemos assim, cumprem-se as profecias. Quais profecias? Né? O povo de Judá foi levado cativo à Babilônia, né? Depois, agora nós temos o segundo cativeiro, que agora o reino do sul, agora Babilônia, se fortalece, cresce, aproveita o desgaste assírio para imprimir uma campanha contra a Síria, e eles vencem. Agora a Babilônia está dominando. Domina tanto que ela leva Judá cativo. Tá? E depois, mais à frente, nós vamos ver que a Babilônia é subjugada pela Pérsia, a Pérsia vai fazer a aliança com os Medos, e fica aquele império Medo-Persa, que foi um dos maiores da história. Tá bom? E dentro deste império, no primeiro ano de Ciro, é que se cumpre a profecia de Isaías, ou também a profecia de Jeremias na questão dos 70 anos, mas nós vamos ver Isaías falando sobre Ciro, né? Falando sobre Ciro, que muito antes dele nascer, o profeta Isaías vaticina cerca de 150 anos do tal do governo nascer, antes do tal governante nascer, que no caso é Ciro. O profeta Isaías já havia profetizado que um rei chamado Ciro. Aqui eu quero colocar um ponto importante, que veja, cerca de 150 anos antes, o Senhor Isaías, ele não erra, ele ainda fala o nome de Ciro, diferente dos profetas que nós vemos que são bajulados aí pelo povo. Tá? Teve um que foi profetizar acerca de alguém, e ele, em vez de falar o nome, falou Rister. Se eu estou falando que Rister está errado, você vai também lembrar do nome de quem ele supostamente, o povo, pega esta profecia deste Nostradamus e coloca como sendo esta parte da história, tentando dar um certo
uma certa aparência de veracidade na profecia do tal profeta. Mas, quando realmente o profeta é de Deus, ele não erra nem a sílaba. Ele fala Ciro, 150 anos, e esta profecia qual é? A de libertar o povo e permitir que eles retornem para a sua terra, para a reconstrução, principalmente do templo. Tá bem? Então, nós vemos que, veja, e nem havia sido levado cativo, ainda Isaías 41, de 1 a 4, 44, 26 a 28, 45, de 1 a 6, capítulos, né? 41, capítulo 44 e capítulo 45. Tudo isto mostra de forma impressionante como Deus está no controle da história. Foi na nossa introdução que nós falamos sobre a soberania de Deus. Né? Depois de 40, 70 anos de cativeiro, obviamente, nós vamos precisar, ou dependendo da situação em que nós passamos, nós vamos precisar de homens, vou falar de novo, estou generalizando, quando eu falo homens, eu estou falando em termos genéricos, o homem, a mulher, o jovem. Veja, é por isso que nós precisamos, hoje, nos nossos dias, de pessoas, então vamos dizer assim, de profetas, porque aí é um termo genérico, serve para homens e para mulheres, é masculino e feminino, mas nós precisamos que motivem, que elevem a moral, né? Não somente mexendo com o sentimento, mas mexendo principalmente com a fé, com o brio do povo, para que eles retornem principalmente a crer nas promessas e na palavra do Senhor. Tá bem? Então nós vimos aqui que o contexto samaritano no período pós-exílico, ele traz, mostra as dificuldades, os problemas, novo problema surgindo, mas ele mostra também que tudo aquilo que estava acontecendo estava debaixo do controle de Deus. Eram profecias que estavam se cumprindo. Jeremias disse 70 anos e Isaías disse que Ciro, o Medo-Persa, faria isto, né, neste governo agora, um dos maiores impérios. E segue, né, vai seguindo, depois nós vamos ver Alexandre, se não me engano, daqui a pouco aparece Alexandre o Grande também, com o Império Helênico, né, e vai também tomando posse. Depois nós vamos até o grande Império Romano. Isso é o contexto da história, que nós vemos tudo isso. Mas em todas estas coisas nós vemos a mão de Deus. Agora eu me lembrei de um hino muito antigo que nós ouvíamos, né? Pela mão de Deus. Meu irmão ouvia bastante hinos desta cantora, que eu estou tentando me lembrar o nome dela. Cristina Mel. Cristina Mel. Então a mão de Deus esteve sempre sobre o seu povo Israel. Tá bem? Apesar das adversidades, dos problemas, não é o primeiro cativeiro, eles ficam cerca de 430 anos no Egito, a poderosa mão de Deus os tira de lá, agora eles estão no cativeiro babilônico, mas todos estes cativeiros são por causa de sua desobediência e seu distanciamento da presença de Deus, que nós vemos aí também no período dos juízes, né? Principalmente no tempo dos juízes, o quão facilmente eles saíam, se distanciavam e saíam da presença de Deus para seguir aí falsos profetas, ídolos e assim sucessivamente. Tá bem? Agora o ponto de número 2, agora nós vamos falar sobre o retorno para Jerusalém. Tá? Primeiro, ponto 2.1, um sonho realizado. Por que um sonho realizado? Poderia, né, existiu, obviamente quem entrou ali muito novo e ainda estava vivo. Então não era só o sonho, e o sonho dos novos, os que nasceram dentro do cativeiro, de conhecerem a Terra Santa, a cidade dos seus ancestrais, o Estado, né? Vamos chamar o Estado, porque Israel não é um país, é um Estado, assim como o Vaticano, assim como, né? É um Estado, não é um país, tá bem? Então era o sonho deles retornarem para lá, o ponto 2.1. Um retorno que é visto com muita alegria. E nós vamos voltar ao Salmo de número 126, porque neste Salmo nós vemos onde é manifesta essa alegria. Porque é um momento de alegria, sendo que acabamos de ler que em Neemias está escrito que estava tudo destruído, tudo, estava toda assolada, toda destruída, queimada, mas onde estava a alegria? Grandes coisas fez o Senhor por nós. O Salmo 126, este versículo é o mais conhecido, é o mais pregado, é o mais citado, é o mais lembrado. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Quer dizer, a situação pode ser
devastadora, pode ser desanimadora, mas o nosso Deus está além destas adversidades, acima destas adversidades. O Senhor nosso Deus está no controle de todas as coisas, e se Ele deu vitória no passado, Ele nos dará vitória hoje também. Porém, como nós vimos na história, era necessário, Zacarias ele vai falar sobre isto, um arrependimento do povo, um arrependimento. E dentro das 8 visões que Zacarias tem, obviamente nós vamos ver que todas elas, ele primeiro chama o povo a este arrebatamento. Então, é uma condição, esse arrependimento, é uma condição que é imposta para quê? Para que essas grandes coisas voltem a ser realizadas. Tá? Porque não há condições sem arrependimento de você crer, e de Deus operar também. Não é que Deus não pode, é que o Senhor não vai mudar a sua justiça, não vai mudar a sua palavra porque a situação ou porque era Israel. De maneira nenhuma o Senhor mudaria. Ele diz, olha, Paulo nos ensina que ainda que se formos fiéis, ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. É a essência de Deus ser justo. A justiça, o Senhor é a justiça. O Senhor é justo. Então isto está na essência, na natureza de Deus. Então, ele não vai mudar porque nós estamos aí numa situação difícil e precisamos, né? Como aquele pai, aquela mãe que não impõe limites e ao primeiro choro, ao primeiro berro, ao primeiro manifestação de desespero, nem que seja um fingimento, corremos e fazemos aquilo que está sendo pedido, ou, dependendo da atitude, está praticamente exigindo que seja feito, independente do que da consequência dos seus atos, Então nós precisamos prestar atenção nisso, tá bem? O Senhor pode agir, pode todas as coisas, porém existem condições, o Senhor colocou, porque Ele não vai mudar a sua justiça, a sua santidade, a verdade, Ele não vai mudar nenhuma de suas características da sua natureza, Ele não vai mudar a sua natureza, simplesmente porque nós vamos chegar lá dizendo, Senhor, somos seus filhinhos, Senhor, somos seus filhos. Senhor, somos filhos de Abraão. De maneira nenhuma o Senhor vai mudar. E se nós não nos colocarmos nesta condição, se nós não reconhecermos também o nosso defeito, o nosso pecado, a nossa falha, e não somente reconhecer, confessar, e não somente confessar, deixar de fazer aquilo que estamos realizando, que estamos fazendo, que estamos pecando e que está nos trazendo consequências funestas. Tá? E depois não adianta querer achar um culpado, seja humano, seja divino, por causa dos nossos erros. Tá bem? Então era uma alegria, e essa alegria era um sonho realizado, e ele é expresso principalmente no Salmo de número 126, que nós vemos aí os salmistas, né, o Salmo de Romaria, se eu não me engano. Então quer dizer que ele foi dito por todo o povo, grandes coisas, alguém se levanta no meio do povo, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Então não vamos nos desesperar, o contexto não podia, não vamos passar o carro na frente dos bois, mais à frente nós vamos ver que a situação não podia interferir na fé, na crença, na esperança do povo. As situações não podem interferir. A nossa fé não pode ser circunstancial. Tá? A nossa fé não pode ser circunstancial. A nossa fé tem que ser em Deus. Independente da situação, o Senhor nosso Deus está sobre todas as coisas. Tá bem? Este sonho tão almejado foi se realizando ao longo de aproximadamente 100 anos. Veja, vivendo numa situação, numa sociedade, como nós vimos aqui na lição bíblica dos jovens da CPAD, nós vivemos no meio de uma sociedade imediatista, quer dizer, as coisas têm que ser feitas pé de hoje para acontecer ontem. E esta ansiedade, esse desespero, esse imediatismo, infelizmente, ele está fazendo parte do contexto da vida de muitos cristãos. Tá bom? E como nós vimos também, isso não acontecendo gera o quê? Frustração, desespero, ansiedades, e tudo isso vai afetar tanto a nossa área humana quanto a nossa área espiritual, o nosso corpo, a nossa saúde e também os nossos relacionamentos e também a nossa vida espiritual com Deus, a ponto até, às vezes, de duvidar da soberania do Senhor. Porém, veja, 100 anos, que coisa interessante,
Quando nós lemos a Bíblia, dá a impressão assim, eles saíram do cativeiro, né? Ciro liberou, vamos lá, Neemias foi, grandes coisas, não vou descer, porque estou realizando uma grande obra, não poderei parar, porque não vou cessar esta grande obra, enquanto eu desço daqui do andaime e vou ter com vocês aí, não vou cessar esta grande obra que estão fazendo. Veja, então nós temos a impressão, quando nós lemos a Bíblia, sem prestar atenção no tempo, na cronologia, dá a impressão que foi assim, começou num dia, terminou 15 dias depois, ou 15 anos depois. Não, só 15 anos foi o tempo de que a obra ficou parada. 100 anos levou para que este sonho fosse realizado. Ele foi se realizando. Então nós vemos que a obra de Deus é algo constante, não para, mas também não acelera demais, mas vai constante, vai ali no passo do gado até, veja, 100 anos, eu falta 40, dá um pouquinho mais de 40 para eu poder chegar nesses 100 anos. Mas o Senhor trabalhou dentro deste período em 3 expedições de retorno, né? Porém, o que foi acontecendo, que nós vamos ver aqui as expedições no ponto 2.2, mas esse sonho ele vai sendo realizado, porque a obra de Deus ela é feita paulatinamente, não é de amanhã para depois. E como eu já disse, nós vivemos numa sociedade imediatista, e isto vai, se nós não vigiarmos, também pode gerar consequências desastrosas na nossa vida cristã. Na nossa vida cristã, o cristão não pode ser levado aí por modas, não pode ser levado por situações, por eras, por épocas, pelo modismo, deixa eu repetir, pelo modismo, né, que o mundo imprime e quer que nós também façamos. Não. Quem vai imprimir em nós essas marcas indeléveis é o Senhor Jesus Cristo e as Sagradas Escrituras. Tá bom? Então vamos lá. 3 períodos, ele vai dizendo aqui, né? No decorrer deste processo de 100 anos, veja, está registrado nos livros de Esdras e de Neemias, que relata o retorno dos exilados para Jerusalém. Então vamos para estas expedições e nós vamos notar que cada momento tem o seu contexto, tem o seu propósito, né? Nós temos falado em quase todas as aulas, em quase todas as nossas conversas aqui, que o Senhor Deus em tudo ele tem propósito. Então nós não podemos nos desesperar, né? Nós não podemos também criar aquela situação que vai nos fazer sair em desabalada carreira, mas sempre prestando atenção que Deus tem um propósito em tudo que ele faz. Às vezes nós achamos que está acontecendo as coisas aí aleatoriamente. Não, o Senhor tem propósitos. Então veja, a primeira expedição foi com os chefes de família, das famílias, os cabeças das famílias, vamos dizer assim, né? No caso, vamos pôr aqui, resumindo bastante, os cabeças das 12 tribos. Então, vamos lá. Em companhia de Zorobabel, com o objetivo da reconstrução do templo. Veja, então o primeiro objetivo, a primeira remessa que volta, a primeira expedição que volta, qual é o foco principal? Reconstruir o templo, algo físico. Tá? Então ele vai reconstruir principalmente o templo, esta primeira companhia, esta primeira campanha, esta primeira expedição traz Zorobabel, né, como líder, e os cabeças das famílias. Tá? Para quê? O propósito principal é a reconstrução do templo. Tá bem? A segunda expedição marca o retorno agora de Esdras, né, o escriba, e alguns sacerdotes que foram com ele, aproximadamente 60 anos após a reconstrução do templo. Então, por quê? Agora Esdras ele vem com uma missão espiritual de fazer uma reforma na adoração. Veja, vamos pensar assim, reconstruiu o altar, reconstruiu o templo, e agora o que acontece? Lembra que eu disse que muitos nasceram no cativeiro, agora vem Esdras, o escriba, para quê? Para instruir, também para uma missão espiritual de fazer uma reforma na adoração e na prática do povo, que naquele momento não estava vivendo uma espiritualidade muito saudável. Lógico,
Nós vimos a mistura da primeira remessa, né, daí provém os samaritanos. Nós vimos que mesmo o Reino do Sul tendo Jerusalém como capital e o templo ainda estando lá antes de serem levados cativos, não impediu que eles praticassem também a idolatria. E o Reino do Norte, agora eles constroem 2 lugares de adoração, né? Um em Betel, outro em Samaria, e 2 bezerros de ouro. 2 bezerros de ouro. Então a situação não era, veja, a estrutural não era boa e a espiritual era um pouco pior. Então a primeira área estrutural, ela é um tanto quanto mais fácil. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com materiais de construção, tá bem? Apesar de motivar o espírito do povo, tá? A fé do povo, para reconstrução estrutural, física, né, do templo, mas a reconstrução espiritual era um pouco mais difícil. Por quê? É um povo que está acostumado a ver adoração a outros deuses, os imperadores, os reis, que para alguns eram até bons com o povo, mas eram totalmente idólatras, totalmente pagãos, e eles cresceram, alguns cresceram vendo isso. Então, mexer do lado de fora é muito fácil, por dentro é um pouco mais difícil. É a mesma coisa quando nós queremos fazer uma reforma dentro de casa e não queremos tirar os móveis do lugar. Não tem como, não tem como. Vai haver uma bagunça muito grande. Do lado de fora é mais fácil, né? Geralmente não tem tanto obstáculo. Agora, mas a reconstrução espiritual, ela vem de dentro para fora. Então, Esdras vem com esta missão, ele vem com esta missão espiritual do quê? De restaurar o culto verdadeiro a Yahvé, o culto ao Senhor, o culto a Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tá bem? Ele vem com esta missão. Por que eu falo que ela é mais difícil? Porque você vai praticamente ter que pregar para converter alguns, ou quase que a maioria. Tanto é que nós vemos que no primeiro momento, quando o livro da lei é achado, veja, o livro da lei é achado no templo. Como é que você pode perder o livro da lei dentro de um lugar que você... E Esdras abre o livro, ele sobe num palanque, num púlpito, e ele abre o livro, e ele lê desde do nascer do sol até o meio-dia. Vamos colocar aí que ele ficou lendo por 6 horas. 6 horas. E qual é o efeito só desta leitura? O povo começa a chorar. O povo começa a chorar. Tá? Poderíamos até, desesperadamente, copiosamente, não, começaram a chorar. Estão agora entendendo o que é um culto, quem é Yahvé, quem é o Senhor dos exércitos. Zacarias, ele usa esse termo para reforçar a questão da onipotência de Deus. Então, ela é mais difícil, porque alguns ali estavam praticamente vendo pela primeira vez, ouviram. Jó, ele chega a esta conclusão: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Veja que é uma situação completamente diferente e muito mais difícil. Mas ele vem, por quê? Porque o povo tem também a prática. Eles não somente ouviam, mas eles também praticavam. Havia um costume. Tá? E quando se pega esses costumes, esse modismo, veja, eles ficaram 70 anos presos no cativeiro. E alguns não quiseram voltar, alguns preferiram continuar. Isso a gente chama de espírito de escravidão. Alguns, veja, lá no Egito, quando vieram, alguns também veio com esse espírito, né, de escravidão, de reclamar da comida, de reclamar de Deus, de reclamar da situação, porque preferíamos ter ficado... Não, você preferia ter ficado lá, você e meia dúzia que está com você. O resto quer ir embora, ninguém quer ficar cativo, nem no Egito, nem na Babilônia. Mas, infelizmente, alguns desenvolvem esse espírito de escravidão e preferem continuar debaixo do jugo de nação pagã. Porém, os que voltaram agora, veja, a função de Esdras é fazer uma reforma na adoração e na prática. Tá? Alguns estavam tendo pelo menos o primeiro contato agora com a Terra Santa, e agora eles vão aprender. Olha, 6 horas, eu estou estipulando, né? Eu estou supondo que Esdras leu pelo menos, no mínimo, 6 horas o livro da lei, e o povo chorou. Aí vem aquela célebre frase: a alegria do Senhor é a nossa força, vocês não devem chorar, 8, 10 de Neemias.
ele vai dizer assim, este dia é dia do Senhor, o dia que o Senhor preparou. Então ele vai dizer, comei das gorduras, bebei das doçuras, enviar porção aos que nada têm preparado para si, né? Era um tempo de não chorar, apesar da situação desesperadora, tá bem? Então a segunda Esdras, eu acredito que Esdras, então, ele vem a parte mais difícil, porque ele tem que restaurar a fé num povo que talvez pensasse assim, poxa vida, se o nosso Deus, se o Deus do meu pai, do meu avô, é tão grande, por que nos permitiu 70 anos cativo? Tá bom? Outro propósito. O Senhor Deus corrigindo e ensinando o seu povo e usando aí estes reinos como vara de correção. Tá bem? O terceiro movimento, a terceira expedição, traz quem? Neemias como líder. Tá bem? Ela tem, qual é a função dessa terceira expedição? Neemias, quando ele fica ciente da situação catastrófica do seu Estado de Israel, ele pede a Artaxerxes, ele pede autorização para ir até lá. Veja, a situação importante aqui, interessante também, é que Neemias talvez poderia até nem precisar se incomodar tanto. Ele era copeiro, ele era tranquilo, ele estava ali servindo o rei. Não, mas ele deixa todo o seu comodismo, o seu conforto, e vai para a terra dos seus pais, e vai para a terra do seu Deus, que Deus deu aos seus pais. Vamos ver como é que está como está a situação de Jerusalém. Então, ele viu que estava um desastre, e ele pede para voltar para reconstruir os muros e os portões. E como Deus era com ele, obteve tal apoio. Então, a terceira leva agora vem com Neemias também, com a visão de reconstruir os muros e os portões da cidade. Veja que a primeira expedição é especificamente o templo. Agora esta, nós vemos que é uma especificação, reconstruir os muros e os portões da cidade. O que é isto? Quando nós falamos de muros e portões, nós estamos falando de limites, tá? Nós estamos falando de segurança, nós estamos falando de separação, né? Nós vivemos a modernidade e nós vemos aí hoje, por causa, né, uma preocupação não injustificável, não tem justificativa, muros altíssimos, portões, as pessoas vivem em verdadeiras prisões, né? E são muros altos e cercas eletrificadas, e alarmes, e isto e aquilo, e mesmo assim nós temos reveses. Então, agora essa situação é de proteção, fechar. Houve uma reconstrução lá dentro, e agora nós precisamos, vamos dizer, fortificar, guardar e esta reconstrução, esse serviço que foi feito. Porque nós vemos que eles são assolados por muitos inimigos, né, por oposições gigantescas e algumas até desumanas, quando nós nos lembramos ali dos três, né, de Gesem, o Arábio. Deixa eu lembrar o nome dos outros dois. Nós vamos lembrando aqui. Principalmente Neemias vai sofrer, nós vemos isso no capítulo 6, quando eles mandam até uma carta aberta e lê diante do povo, tentando desanimar o povo, tentando esmorecer, acovardar o povo. E Neemias tem agora a função de fechar, de reparar os muros, as fendas, as brechas, tá bem? E é muito bom quando nós nos lembramos que o Senhor ainda procura esses reparadores de fendas. Ele diz, eu busquei dentre eles um homem que se colocasse na brecha, na fenda por este povo, e não achei ninguém, por isso os destruí. Então, nós usamos muito esse texto na questão de missões, na questão da evangelização, na questão da intercessão pelas pessoas, da oração. Nós nos colocamos na posição de oração, né, da intercessão, para quê? Para que a destruição não chegue, para que as coisas ruins não cheguem. Então nós vemos que Neemias, então, ele tem agora esta função de reconstruir, e os que vêm com ele também. Agora a terceira leva junta um pouco mais, são 3 excursões que agora chegam e o povo aumenta. Neste tempo nós vemos que era a espada numa mão, a colher de pedreiro no outro, e vamos seguindo em frente. É o momento que Neemias enfrenta bastante oposição, né? Porque eles não vão mexer com a liderança, eles vão mexer com o povo. Então o diabo, quando ele não consegue mexer com os líderes, não falando de pastores,
estou falando de líderes, independente do grupo que você lidera, ele vai tentar esmorecer o coração do povo, acovardar, né? Igual os 10 espias lá em Moisés, e quantas vezes nós vemos as pessoas tentando, Gideão, né? Gideão, a primeira leva foi embora porque eram covardes, porque esmoreciam, eles iam também colocar essa questão do medo no coração dos demais, então não serve. Depois os imprudentes, e ficou 300 com Gideão, tá bem? Então quando falamos de muros, quando falamos de portões, nós estamos falando de limites, de segurança, porque a pessoa chega num lugar que tem portão, tem muro, ele não vai animar o ser humano, ele não vai entrar, porque ele sabe que ele corre um risco, né? A não ser aqueles indivíduos que têm por costume fazer esse tipo de coisa. Porém, de quando em vez eles precisam responder por suas atitudes erradas, tá bom? Então nós vemos aqui as 3 expedições. A primeira tem o objetivo de reconstruir a casa de Deus. A segunda, ela vem para reconstruir o culto a este Deus, ensinar as práticas de culto correta a este Deus, sem trazer nenhum tipo de ensino que eles aprenderam com o paganismo, que eles aprenderam com o cativeiro. E agora a terceira expedição vem para solidificar, para proteger, para fechar, tá bem? Então os limites agora são reconstruídos com Neemias, que são os portões da cidade e os muros, e nós vemos que este período todo aí, ele decorreu dentro de 100 anos, tá? Isso foi um trabalho de formiguinha. Lembrei de um grande saudoso amigo que a sua denominação, logo quando eu cheguei aqui, tinha lá o trabalho das formiguinhas, e naquele trabalho das formiguinhas eles construíram um belo templo para adorar a Deus. Uma coisa muito interessante, né, que nós podemos até copiar, são coisas boas que nós precisamos copiar, tá bem? Então nós falamos aí sobre o retorno de Jerusalém, um sonho realizado, as expedições desse retorno, deste sonho sendo realizado dentro de 100 anos, e depois também nós vimos, são 2 tópicos, 2.1 e 2.2, tá? Vamos para o terceiro e último tópico, agora vamos falar sobre reconstrução, né? Mas nós já não estamos falando, sim, porém agora vai ser assim, ó, foco e oração versus a oposição. Veja, como nós estamos dizendo, o serviço mais difícil vai ser este. A reconstrução está na mão de Esdras, a reconstrução do culto em si, vamos dizer assim, a prática, como ele deve ser realizado, e a solidificar a posição, que é a reconstrução dos muros e dos portões. Agora vem a questão do foco e oração. Quer dizer, dentro deste período, houveram oposições gigantescas, como eu disse, grotescas, e algumas até desleais, desumanas, que foi a questão da carta aberta enviada pelos 3 lá. Parece brincadeira, mas a gente esquece, tá bom? Eu sempre confundo com os outros 3 da fornalha, só para você ver que Gesem, o Arábio e os outros 2. Daqui a pouco eu lembro, a idade vai chegando, então, vamos lá. Então, o retorno dos cativos. Por que foco e oração versus a oposição? Porque quando nós mantemos esta posição, né, de foco e esta posição de oração, as oposições elas podem até serem grandes. Porém, nós não vamos tê-las como intransponíveis. Tá? Intransponíveis. Não. Tem até um versículo na Bíblia, eu não me lembro onde está, que ele vai falar que com este Deus eu enfrento exércitos, eu salto muralhas. Quer dizer, não há obstáculos intransponíveis diante de mim que eu não consiga fazê-lo, ou transpô-los, ou passá-los, ou vencê-los, porque Deus está comigo. Na realidade, quem vai me dar esta vitória é Ele, é Deus, é o Senhor, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós mantemos esta questão do foco e da oração, quer dizer, o foco fala de nos mantermos naquele objetivo do trabalho, e a oração é aquela constante reforço, revestimento espiritual e pedido de confiança em Deus, nós podemos fazer o quê? Vencer estes obstáculos. Então, o segundo parágrafo vai começar assim: Neemias foi um grande líder por conseguir, mesmo com oposição interna e externa, êxito na reconstrução. Veja que agora a oposição ela se agrava, ela não está somente fora,
dos muros, está também dentro dos muros, veja, interna e externa. Mas mesmo com tudo isto, ele consegue êxito, vitória, sucesso naquilo que estava fazendo. Por quê? Porque, segundo o escritor, olha, ele foi tão focado e confiante, veja que essa confiança não vem por causa do nosso foco, mas por causa da oração. Quando nós nos devotamos em oração, quando nós nos entregamos em oração nos momentos de adversidade, veja que o êxito, o sucesso, ele é garantido. Não por mim, mas por Deus. Não é garantido por nós, porque nós estamos fazendo uma determinada coisa. Veja o Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós. Quem foi que fez por nós? O Senhor. Quem é o sujeito? O Senhor. De quem é a vitória? É do povo de Deus. Mas quem é que dá a vitória para o povo de Deus? É o Deus do povo. Maravilha? Então nós precisamos sempre pensar nisso. Veja que ele foi tão focado e confiante em Deus que a obra que poderia levar meses ficou pronta em 52 dias. Veja que a questão aqui agora é daquilo que Neemias foi fazer. Aí você me diz, mas não foi 100 anos? Não ficou 15 anos parado? Como é que foi 52 dias? Veja, ele estava fazendo outras coisas. O que ele estava fazendo? Reconstruindo muros e reerguendo portas. Tá bem? Ele estava reforçando agora, recriando a segurança. Por quê? Aí você pode dizer, mas 52 dias é meses, 60 dias. Meses que ele está falando, passando disto. Quer dizer, levou menos de 2 meses, 52 dias, para que ficasse pronto. Apesar das inúmeras armadilhas. Foi quando nós citamos aquela carta aberta que foi levada a ele, tentando, esmorecer o povo. Ele disse, eu não vou descer daqui, eu não vou parar esta grande obra. E ele tocou o barco. Veja, porém, mesmo com todo o esforço, o povo não deixou de desanimar. Uma parte, veja, você tem oposição interna. Uma parte do povo desanimou, pois o novo templo, aqui uma outra situação, a questão da imponência do templo. Veja que agora eles estão voltando e o material para a reconstrução vamos dizer, doação do império que os libera. Na construção do templo, são tempos de Davi angariando e guardando proventos para a construção do templo, mas Salomão e as grandes amizades, as grandes alianças de Salomão, fornecendo material para este templo. Então, a grandiosidade, a aparência do primeiro templo, esse segundo templo, em questão de aparência, vamos dizer assim, de imponência, ele ficaria a desejar. E, obviamente, isto desanimou o povo, porque eles têm uma grande casa, veja, apesar de que alguns nem chegaram a conhecer, mas grandes, a imponência do templo de Salomão. Agora, este desânimo vem por quê? Porque o material de doação nem se compara, não chega nem perto. Mas veja a importância dos profetas na reconstrução. Deixa eu adiantar o tópico de número 3 aqui, 3.2. Onde está a importância? O que Ageu fala? A glória desta segunda casa será maior do que a da primeira. Veja que interessante, a visão deste profeta. Ele não está mexendo com o sentimento do povo. Não, ele está burilando a fé do povo. Tá? Desculpa, alguns insetos devem estar passando aí na frente da câmera. Está muito, muito quente. Então, vejam bem, a aparência do templo, tá, visível, terreno, chamou mais a atenção do que a questão religiosa. Vamos pôr assim. Mas o profeta Ageu, ele chega e diz assim, a glória desta segunda casa será maior do que a primeira. Aí vocês podem pensar, mas em que sentido? Tá? Mesmo com a restauração que Herodes faz para aplacar os ânimos dos judeus, era um ato bastante político, a reconstrução de Herodes, né? E fica um magnífico o templo, até o ponto dos apóstolos se impressionarem e o Senhor dizer, não vai ficar pedra sobre pedra, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada, porque o templo visível era gerou quase uma idolatria, né? Tanto em todos os momentos. Nós vamos ver alguns símbolos desaparecendo, simplesmente desaparecendo, ou sendo destruído alguns, para que não crie esse espírito de idolatria
em Israel, porque o Senhor não divide a sua glória, né? Neustan desaparece, veja que a arca do concerto também não sabemos onde está, então a tampa do propiciatório e todos os utensílios do templo, não sabemos onde está. A arca que viraria, o corpo de Moisés que viraria um local de adoração, né? Nós temos ali os familiares deles ali que fazem uma romaria todo ano até aquela região, e são milhões e milhões de pessoas circulando em volta, né, de uma pedra numa determinada cidade, e o corpo de Moisés também. Agora tem uma luta entre o arcanjo e o inimigo das nossas almas, porque com certeza viraria. Hoje o orgulho do judeu é dizer assim: nas minhas veias corre o sangue de Moisés, nas minhas veias corre o sangue de Abraão e tal, e tem toda esta nacionalidade, toda este apego, né, aos símbolos, principalmente da legislação e da religião hebraica, né? Então nós vamos ver que alguns elementos eles vão desaparecendo. Para quê? Para que esse espírito idolátrico ele não venha a gerar ou ser gerado no povo hebreu, no povo judeu. Tá bem? Então nós vamos ver aqui que, porém, o povo desanima mesmo assim. Porque a glória desta segunda casa seria bem menor do que a da primeira, que foi projetada por Davi e foi construída por Salomão. Tá bem? Então nós vamos adiante. Não por acaso sua reconstrução parou por aproximadamente 15 anos. 15 anos. Tá? Nestes 15 anos o povo perde o foco, perde a oração e, como eu disse no início, alguns até se aproveitam da situação, pegam materiais destinados à construção do templo e vão cuidar das suas vidas, vão reconstruir suas casas. O profeta Ageu diz: vocês estão bem, vivem em casa estucada e tal, enquanto a casa do Senhor está abandonada, a minha casa está abandonada. E o Senhor diz: planta e não colhe, veste e não se aquece, come e não sacia, e quando ajunta em saco furado. Tá bem? Então o Senhor mostra o seu desagrado com esta situação. Então, a mesma coisa chegar lá, né? Está parado mesmo a construção do templo, da igreja, vamos fazer o seguinte: o material parado eu estou precisando na minha casa, depois eu devolvo. Esse depois eu devolvo até hoje. Também precisamos tomar cuidado com isto. Então nós vemos então que não foi por acaso, por causa desta este pensamento, né? E até dentro da carta está escrito assim, né? Uma raposa vai derrubar esses muros aí, tudo isso que vocês fizeram, uma raposa vai destruir, qualquer vento que bater cai. Então o povo desanimou, aí falou: puxa vida, é mesmo, né? O templo de Salomão, tal, agora esse templo nosso aqui, e deu essa parada de 15 anos. Porém, 3:2, agora nós vemos a importância dos profetas, nesse momento de retorno, de reconstrução, de cativeiro, do retorno do cativeiro, agora esse contexto pós-exílico, a questão do desânimo, surgem dois profetas fundamentais, Ageu e Zacarias, que está em Esdras capítulo 5 e o versículo de número 1. Por que o Senhor levanta estes dois profetas, né? Tem mais um pós-exílico. E é neste cenário que o Senhor usa o profeta Ageu para dizer que, a despeito das diferenças estéticas com o templo antigo, a glória deste segundo templo seria maior do que a do primeiro. Então veja, porém, mesmo, como eu disse, com os materiais usados por Herodes na reconstrução ou na reforma, qual foi a glória que realmente fez a diferença? Foi a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que o Senhor, nos templos, vamos dizer, né, tanto na sua construção e na sua reconstrução e na reforma, nós vamos ver que o Senhor se manifestava ali no propiciatório, no Santo dos Santos, falava com o sumo sacerdote e ele transmitia, usava os profetas. Agora o próprio Deus encarnado está entre nós e fala conosco. E ele está no templo. Então veja, a glória, toda esta glória, né, não estava na magnificência de materiais ou de esplendor de construção. Não. A casa, a glória é a presença agora de nosso Senhor Jesus Cristo que está entre nós. É a presença de Deus, a presença do Deus Filho, do Deus encarnado, do Senhor
entre nós, do Senhor entre nós. Então, veja, a importância destes homens era porque ele não era uma motivação tipo coaching, não era uma motivação, vamos dizer, sentimental, sabe, que mexe só com um arrepio de pele. Não, isso mexia com a fé, com a confiança em o povo dizer, nós cremos realmente em Deus, sabe, como Josué e Caleb. Tem gigante, tem problema, eles podem até nos ver como formigas, como gafanhotos, eles podem nos ver como insetos, tamanha estatura, porém, o nosso Deus e as suas promessas são maiores do que eles, são muito maiores do que eles, e isto é o que deve nos mover, as promessas de Deus, a palavra de Deus, a presença do nosso Deus, a onipotência do nosso Deus, a onipresença do nosso Deus, a onisciência do nosso Deus, esses atributos da natureza do Senhor incomunicáveis, que faz dele diferente de tudo que existe no mundo. Até de suas criaturas mais excelentes, mais velozes, são muito velozes, extremamente velozes, mas não podem estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Só o nosso Deus. Eles podem até ter uma determinada força, mas todo o poder está na mão do nosso Deus. Todo o poder. Então, alguns têm força, mas poder só o nosso Deus. Tá bem? Todo o poder está concentrado no nosso Deus. E a certeza de que o Senhor conhece o nosso passado, presente e futuro. Então não podemos viver ansiosos quanto ao futuro, porque o Senhor Jesus Cristo disse, veja os lírios do campo, veja os pardais. Você conhece a história. Ele diz, nenhum deles, né, nem Salomão se vestiu com tamanha glória. E o Senhor não deixa os pássaros morrerem de fome. Quanto mais vocês, que são filhos, que são servos do Senhor, que estão debaixo das suas portentosas mãos. É aqui que nós precisamos, e é neste momento que esses dois profetas, aqui na lição, esses dois profetas surgem, Ageu e Zacarias. E Ageu, ele fala da glória, da segunda casa. E isto fez com que o povo recobrasse os ânimos. Veja, portanto, com a atuação intensa dos profetas, veja, Zacarias também foi usado por Deus. Dê uma olhada na lição, se eu não me engano, Betel, jovens, nós estamos falando, jovens, nós estamos falando sobre os profetas menores. E Zacarias e Ageu fazem parte dos 12 profetas menores. E tem uma lição toda falando sobre Zacarias. Dê uma olhadinha ali, você vai ver. Tá? Então nós temos aí as visões de Zacarias, nós temos aí as promessas gloriosas relacionadas ao futuro, portanto, com a atuação intensa dos profetas, a obra da reedificação do templo é retomada, concluída. E o que nós vemos mais hoje, infelizmente, a questão do dom de profetizar, é que nós não temos muitos profetas para animar o povo. Tem alguns até para desanimar, outros até para causar divisões, infelizmente, desculpa, mas nós temos que falar sobre isso. Algumas pessoas usam esta prerrogativa para dividir, para separar, né, para criar cismas, rachas dentro da igreja. E isso é um perigo constante. Lógico, a intenção é abrir seus próprios salões. Porém, o que nós temos falta é de profetas que animem o povo para pôr a mão no arado, para pôr a mão nas ferramentas de reconstrução. Tá? Se eu não me engano, Joel que fala, né, quebrai os vossos arados e vossas relhas, deve ser algum tipo de enxada, algum tipo de... Né, quebrem suas ferramentas de trabalho e forjem espadas. Veja, não é uma luta física, o cristão tem que se lembrar sempre que as suas armas são espirituais e poderosas no Senhor Jesus Cristo. Nós não fazemos uso deste tipo de força. Graças a Deus não fazemos. Né? Mas veja, são homens que restauram, reestruturam, reconstroem a fé. E em alguns, como eu disse, que nasceram ali dentro do cativeiro neste período, agora eles vão assimilar esta fé, eles vão aceitar esta fé. É como se nós poderíamos dizer, eles vão aceitar Jesus. Não estou falando que é naquele tempo. Tá bom? Eles têm que se converter realmente ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque o que eles conheciam, como eu já disse, era só de ouvir. Eles nunca tinham visto. Agora eles estão vendo uma realidade totalmente diferente daquilo que eles esperavam e daquilo que eles aprenderam. Então eles precisavam de uma fé genuína, forte, uma fé
proativa, uma fé que os levasse a acreditar neste poderoso Deus. E eles conseguiram. Veja, com a atuação intensa dos profetas, a obra de edificação do templo é retomada, concluída, e o relacionamento com o povo de Deus restaurado. E assim nós chegamos ao final desta lição de número 12, onde nós falamos a vida após o cativeiro. Não vai ser fácil, porém, quando nós colocamos em Deus toda a nossa confiança, ela se torna um tanto quanto, ou até muito mais fácil de nós vencermos, de nós ultrapassarmos estes obstáculos e chegarmos a vitórias em Cristo Jesus. Porém, o Senhor precisa dessas qualidades de obreiros, de homens, de mulheres, tá bem? Que animem, que motivem. Não é animador de auditório, não. Nós estamos falando de homens que realmente mexam com a fé do povo, e relembrem o poder do nosso Deus, relembrem a fidelidade das palavras, das promessas, das sagradas escrituras. E com isso nós, apesar das adversidades, após os cativeiros, após os nossos problemas, nós vamos restaurar, nós vamos reconstruir e nós vamos dizer, como disseram o povo no Salmo de número 126. Quando olharmos para situações muito difíceis, nós vamos dizer o quê? Grandes coisas fez o Senhor a nós. E por isso estamos alegres. Amém? Que Deus nos abençoe até a próxima aula, que será a lição de número 13 desta lição. Ficamos todos com a paz do Senhor e que Deus nos abençoe no santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.